Vai, comecei a fazer a hora. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Meu nome é Joyce. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre juros, juros simples e juros compostos. Que acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, tem aluno aqui que já sabe até como é que funciona, né? E aí, com essa aula de hoje vai ser uma revisão. A gente vai revisar um pouquinho e aplicar para a gente ver como é que funciona. Antes de começar, eu quero que vocês entendam o que é juros. Quando a gente está falando de juros, durante a nossa vida, durante todas as coisas que a gente faz, a gente vê aplicações de juros. Por exemplo, você foi no shopping, chegou lá, você pode comprar o valor da blusa de R$50 à vista ou parcelar em 10 vezes de R$6. Quando você parcela em 10 vezes de R$6, você não está pagando R$50, você está pagando 60. Por quê? Porque você não tem o dinheiro para pagar. Então você precisa pegar emprestado do cartão e em troca desse dinheiro você tem que pagar um juros. O que é esses juros? É o valor a mais que você paga pelo empréstimo desse valor que você pegou do cartão. Por isso que eu coloquei aqui que é o valor pago pelo uso do dinheiro ao longo do tempo, certo? Isso é juros. E aí eu gosto de comparar o juros ao aluguel da casa. Quando você aluga a casa não é sua. E você paga o valor por estar morando nela, o valor do empréstimo pelaquela casa. Por exemplo, você entregou um ano, você entregou a casa, você entrega a casa e a gente consegue somar quantas parcelas você pagou a ela, porque aquele valor ali é como se fosse os juros no dinheiro, porque você pega o valor emprestado, por exemplo, pegou emprestado o valor do seu amigo, você vai devolver para ele esse dinheiro emprestado, mais uma quantia que representa os juros, certo? E aí, quando a gente está trabalhando com juros simples e compostos, tem alguns elementos que vocês precisam lembrar. Por exemplo, o C é o capital. O que é esse capital? É o valor inicial, o primeiro valor. Se você está aplicando o seu dinheiro em algum lugar e você aplica 5 mil, esse 5 mil é seu valor inicial. Os juros, como eu acabei de falar, vai ser um valor que vai ser acrescentado no capital. Então, o valor a mais que você vai pagar é o juros. Montante é o valor final, é o capital mais o juros. Essa soma que dá o montante. Taxa é a porcentagem que vai ser aplicada aqui, por exemplo, certo? Aqui eu tenho R$1.000, é uma taxa de 10% ao mês. Então, essa taxa é a porcentagem sobre o capital, certo? E o tempo, que é o mais simples, né? É o período de duração daquela minha aplicação, do meu empréstimo, do que eu esteja fazendo a uma taxa de juros, certo? E aí, para a gente começar a entender cada um desses e relembrar as fórmulas, eu coloquei o exemplo inicial, que é Maria aplicou R$1.000. O que é esse mil, gente? Tudo bem? Capital. Então, a gente tem um capital de R$1.000. Há uma taxa de 10%. Então, esse 10% é o quê? Tudo bem? O mizinho que é a taxa de 10% ao mês. É importante saber de quanto em quanto tempo está acontecendo. Ei, pausou aqui. Pausou? Não, é só clicar na tela. Foi, voltou. E durante 3 meses, ou seja, o tempo, 3 meses. Beleza, professora. Mas a questão não está falando se é ajuda simples ou composta. Justamente, a gente vai responder pelos dois jeitos, para a gente entender como é que funciona cada um. Vamos começar com os juros simples. Primeiro, vocês sabem o que é juros simples? Alguém lembra o que é juros simples? Juros simples, gente, é quando a minha taxa ela é aplicada sempre ao meu capital. Então, no juros simples, eu tenho uma taxa e ela sempre vai ser referente ao meu capital, vai ser aplicada ao meu capital. Por exemplo, esse exemplo eu tenho 10% ao mês e um capital de R$1.000. No mês 1, minha taxa vai ser 10% de 1.000. Esse vai ser o meu juros. No mês 2, eu acabei de dizer que é sempre aplicado ao capital. No mês 2 também vai ser 10% de 1.000. Então, eu vou ter um juros, no juros simples, constante, sempre o mesmo valor, porque é sempre aplicado ao meu capital. Então, eu vou botar até aqui, ó. A taxa é sempre aplicada ao capital. Perfeito. Então, gente, se são 3 vezes, vamos pensar. Bora resolver essa questão a juros simples. Bora resolver. Resolução. Eu tenho o mês 1. Vamos lá por mês. O primeiro mês, vamos calcular os juros no primeiro mês. Qual os juros no primeiro mês? Professora, você diz que a taxa é sempre no capital. Então, os juros vai ser 10% de 1.000. Perfeito. Os juros 1, que é no mês 1, vai ser 10% de 1.000, certo? 10% de 1.000, certo? Quanto é 10% de 1.000? 100.
segundo mês. Qual vai ser os juros no segundo mês? Preciso calcular os juros no mês 2? Não, né? Porque no mês 2 eu acabei de dizer que é sempre a aplicação do capital. Então logo vai ser sempre igual. No mês 2 eu tenho um juros de R$100. No terceiro mês eu também tenho um juros 3 de R$100. Então meu juros total é 3 vezes 100, que é R$300, certo? E aí o meu montante, que a gente acabou de ver, que era o valor final, o meu montante vai ser o valor que eu iniciei com ele, mais os juros. Então eu tenho R$1.300 nessa aplicação. E se eu perguntasse assim para vocês, e em 10 meses? Se fosse uma aplicação de 10 meses, qual seria o resultado dessa aplicação? Muito bem. Se são 10 meses e o juros é sempre igual, seria 10 parcelas de 100. Muito bem. Ah, professora, mas aí eu vou ter que fazer mês a mês? Não, por isso que a gente tem a fórmula. Prestem atenção. O que é esse juros? O que é? Eu pego, a cada mês eu pego o quê? O capital. E multiplico pela taxa, não é isso? Aplico a taxa no capital. Então eu tenho o capital vezes a taxa. Isso vai me dar os juros em um período. Para me saber no período total, se ele é sempre igual, é só multiplicar pelo tempo. Aí eu tenho a fórmula dos juros simples. E o montante, a gente acabou de ver que é quando eu pego o capital e somo como juros. Duas fórmulas. Eu gosto de fazer assim. Mas você pode escolher, porque a gente está vendo que o montante é capital mais juros. Então, no lugar desses juros, eu posso aplicar bem assim a fórmula dos juros e fazer uma única fórmula. Se eu pego no lugar de juros e coloco CIT, eu tenho o quê? Capital mais CIT. Botando capital em evidência, eu tenho que o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais inteiro. Pronto. Eu tenho a fórmula do montante dos juros simples. Agora, os juros compostos, gente. Juros compostos não é a mesma coisa, né? Já que é outro nome. O que é a diferença dos juros simples e dos juros compostos? Nos juros compostos, a taxa é sempre aplicada no valor atualizado. Então, a taxa ela não vai ser aplicada no mesmo valor. É sempre no valor atualizado, no valor daquele mês. O valor que eu tenho naquele mês ou naquele ano depende de como a minha taxa é calculada. Ou seja, por isso que a gente chama de juros sobre juros. Porque, por exemplo, nesse caso, no mês 1, a taxa é aplicada no capital. Mas no mês 2, a taxa é aplicada no montante final do mês 1. Então, no juros sim, composto, a gente pode dizer que a taxa é aplicada no valor atualizado. Para que vocês entendam que esse valor atualizado quer dizer o valor que eu tenho. Por exemplo, se no mês 1 eu tenho R$100 de juros e 1.000 de capital, no mês 2 eu tenho agora 1.100. E aí a minha taxa vai ser aplicada nesse 1.100, que é o nosso caso. O que a gente tem agora? A gente tem, vamos calcular o montante, tá? Porque já que o valor é atualizado, eu preciso do montante mensal para calcular o mês seguinte. Então, no primeiro mês eu tenho um montante 1 que vai ser o quê? Vai ser o capital, que nesse caso é R$1.000, mais a taxa sobre o capital, 10% de 1.000. A gente pode colocar o 1.000 em evidência, né? Então, no mês 1, o montante 1 vai ser 1.000, que multiplica 1, que é o 1.000 completo, mais a porcentagem sobre o 1.000, que é 10%, que a gente pode considerar em decimal 0,1. Ou seja, 1.100 no primeiro mês. No montante 2, no mês 2, o que acontece no mês 2, galera? O meu valor é atualizado, agora eu tenho R$1.100. Então, eu vou ter 1.100 multiplicado por 1, que é completo, mais a taxa sobre esse 1.100, 0,1, já que é 10%. Então, no mês 2, o montante 2 vai ser 1.100 mais 10% de 1.100, ou seja, 1.210, porque eu vou ter um juros, nesse caso, de 110. Ó, você já está vendo que o juros já está mudando, né? Mês a mês. No terceiro mês, o meu montante 3, referente ao mês 3, vai ser o quê? O valor atualizado, que é 1.210, que multiplica 1, que é ele completo, mais a taxa de 0,1 sobre ele. Como 10% de 1.210 é 121, quanto é que eu tenho no mês 3, gente? Muito bem, 1.321. Professora, então, se não for números compostos, eu tenho que fazer mês por mês. Não, preste atenção. Bora mostrar como é que funciona essa forma sem usar números, usando
montante atualizado, é o do mês anterior. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter capital que multiplica no mais I, que multiplica no mais I. Nesse caso, esse é o valor atualizado. E ele tem que ser multiplicado por quê? Por 1 mais I. Então, gente, vocês podem perceber que a cada vez, esse 1 mais I, ele aparece uma vez a mais. No mês 1, uma vez. No mês 2, 2 vezes. No mês 3, 3 vezes. Então, a gente pode escrever a fórmula do montante como capital que multiplica por 1 mais I elevado ao tempo. Porque esse 1 mais I, esse fator de crescimento, ele vai aparecer quantas vezes o tempo a gente estiver utilizando, certo? Pronto, gente. Visto isso, aprendi dessas formas, eu quero que vocês vejam a diferença, porque aqui no juros simples por composto, a diferença foi R$31. Mas será que é sempre assim? Quando eu faço análise em 30 meses, vocês podem ver que o crescimento dos juros simples é linear, um crescimento linear, porque é um crescimento de pouquinho, porque cada mês sempre aumenta o mesmo tanto. Então eu tenho quase uma reta. Já nos juros compostos, o crescimento é muito maior no decorrer do tempo, porque a todo mês aumenta um pouquinho a mais, então tem um crescimento exponencial. Pronto, analisando tudo isso, a gente vai resolver esse probleminha final, que é um problema para vocês decidirem qual a melhor proposta. A proposta A, você deu R$5.000, juros simples, 12% ao ano, durante 10 anos, ou a proposta B, que é a juros compostos, 10% ao ano, durante 9 anos. Eu tenho essas duas propostas. Vamos calcular, já que a gente já sabe a fórmula do montante. Na proposta A, eu tenho que o montante é quem? É o capital, que é 5.000, que multiplica. Qual é a fórmula, gente? 1, muito bem, mais 1, e o que é o I? 0,12, para transformar em decimal. E o tempo que é 10 anos, muito bem. Então o montante vai ser 5.000, agora resolvam aqui. 0,12 vezes 10, 1,2 mais 1, 2,2. Então qual é o montante, gente? Quanto é 5.000 vezes 2,2? Quanto é? 11.000, muito bem. Já na proposta Deu 13 minutos. Hã? Deu 13 minutos. 3, né? Já na proposta B, eu tenho que o montante é igual a quem, gente? Como é a fórmula? Me diga aí. Capital. O que é o capital? 5.000. Que multiplica o quê, gente? 1 mais I. 1. Quem é o I? 10%. Decimal? 0,1. Perfeito. Elevado ao tempo, que é 9. Muito bem. Então, o montante é 5.000, que multiplica 1,1 elevado a 9. Esse valor, a questão já deu. Quanto é? Perfeito. Então, o montante é 5.000, que multiplica 2,36. Então, eu tenho como montante, quanto é que dá isso, galera? 11.800. Então, percebam que mesmo na proposta B, sendo uma taxa menor e um tempo menor, eu ainda tenho uma proposta melhor. Proposta melhor é essa para investir. Eu vou investir meu dinheiro. Se fosse para mim pegar emprestado, era melhor a proposta A, que eu ia pagar menos, né? Então, essa aula de hoje, ela serve para a gente tomar decisões conscientes. Ter noção do que a gente está fazendo. Por exemplo, vou num lugar e quero comprar uma roupa e a loja parcela quantas vezes eu quiser. Eu consigo pagar em 5? Consigo. Por que eu vou parcelar em 15 se os juros é bem maior, entendeu? Então a gente precisa ter um consumo consciente, ter noção do tanto que eu posso comprar, o tanto que eu posso gastar. Por fim, vocês vão receber uma ficha. Nessa ficha tem um lado uma questão sobre juros simples, outro lado para juros compostos. Vocês vão resolver e me entregar para que eu consiga ver se vocês realmente entenderam tudo da aula e avaliar vocês. É isso, muito obrigada, até uma próxima. Beijo!